Em meio à pandemia que já vitimou mais de 53 mil pessoas aqui no Brasil, a agricultura é um dos setores que continuam puxando o Brasil nas costas, sustentando a economia brasileira. E mesmo com esse cenário, o governo federal monitora uma nuvem gigante de gafanhotos que se aproxima da fronteira entre Brasil e Argentina. E para falar mais sobre as atuações da pasta, mais uma vez, gentilmente nos atende a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Tudo bem, ministra? Bom dia, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, é um prazer falar com vocês, falar com a Jovem Pan e todos que ouvem esse programa. Agora, ministra, fala sobre essa questão dos gafanhotos. Parece algo até inusitado, mas é um caso que pode trazer sérios danos para lavouras, principalmente do sul do Brasil. O que o governo pode fazer para tentar amenizar isso? Pouco. Graças a Deus o tempo está nos ajudando, o clima está nos ajudando. Eles gostam de um clima mais seco, nós estamos tendo chuva na região sul, os ventos também mudaram de direção, então nós temos a esperança que se chegar alguma coisa dessa nuvem já chegará bem diminuída ao território brasileiro. Mas nós estamos monitorando, ontem fizemos uma portaria que ela precisa acontecer antes, né, do evento, se é que vai acontecer, para que algumas ações possam ser feitas pelo governo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde há a possibilidade dessa nuvem chegar. Então, mas nós estamos monitorando, vendo quantos quilômetros ela está voando por dia, ela está conseguindo percorrer, mas tudo indica que ela vai ficar mesmo por enquanto no Uruguai. Se o clima continuar favorecendo, se Deus quiser, ela nem chegará ao nosso território. Ministra, a próxima pergunta é do nosso comentarista aqui de agronegócio, José Luiz Tejon, que a senhora conhece muito bem, já participou inclusive da Hora do Agronegócio com ele. Tejon, a sua pergunta. Ministra Tereza Cristina, um prazer imenso. Parabéns pelo seu trabalho, o Plano Safra, Inovagro, um plano para pequenos produtores também, com apoio a cooperativismo do Nordeste. Extraordinária a sua ação. E uma delas que me chama muito a atenção, uma conversa sua com o presidente João Martins, da Confederação Nacional da Agropecuária, na busca de um plano plurianual para o nosso agronegócio. Gostaria de saber um pouco mais disso. E uma outra coisa, temos que enfrentar aí, a partir de setembro, uma dependência gigantesca como nunca do agronegócio brasileiro para 2021 e temos que enfrentar aspectos de imagem internacional. A Embrapa, numa pesquisa que realizamos aqui, apareceu como o nome com maior reputação, credibilidade para falar com autoridade para o mundo sobre as coisas legítimas e verdadeiras do agro brasileiro. Eu gostaria desses dois comentários, o plano plurianual e, se podemos, ter aí uma Embrapa também como uma agente de comunicação do nosso agro. Parabéns pelo seu trabalho, admiro muito. Sucesso. Obrigado, Tejon, prazer enorme falar com você nessa manhã, você que conhece o agronegócio e que traz aí sempre perguntas muito pertinentes. Plano plurianual. Na verdade, esse é o melhor dos mundos, ou até nem ter plano, né? A agricultura ficar tão inserida como uma atividade que é hoje o carro-chefe, o motor da economia brasileira, que a gente tenha linhas de crédito com juros do tamanho que ela precisa para que o produtor possa produzir e possa ganhar dinheiro, ter renda, continuar usando cada vez mais tecnologias que a Embrapa, como você bem colocou, tem feito e trazido para esse setor. O sucesso da agricultura brasileira, aquela agricultura moderna, sustentável, ela não é por acaso, ela é fruto de pesquisa, de inovação e muito disso o produtor brasileiro deve à Embrapa, né? Então, eu quero dizer para você que o ideal, esse plano plurianual já melhora muito, porque traz previsibilidade àqueles que tem como na agricultura, na pecuária, enfim, no setor do agro, a sua atividade principal. Então, dá para planejar por mais longo prazo, dá para saber que taxas de juros vai pagar, quantos anos tem para amortizar
o seu financiamento de investimento, que é isso que hoje a agricultura brasileira mais se ressente, juros adequados para investimento. Por quê? Porque eu tenho dito aí que a agricultura não precisa mais de grandes áreas, além do que nós já temos, né? O que nós precisamos é, cada vez mais, aumentar a produtividade. Com 2 safras ou 3 safras que hoje o produtor, em muitos estados brasileiros, consegue fazer por problema climático, de sol, chuva, enfim, ele consegue fazer até 3 safras na mesma área. O Brasil precisa o quê? Crédito e cada vez mais tecnologia e mercados, acesso a mercados, que também esse é o papel do governo, políticas públicas e abrir novos mercados para que o Brasil possa exportar mais, porque produzimos para o nosso mercado e temos aí um excedente que hoje já mandamos para mais de 160 países. Augusto Nunes, sua pergunta para a ministra Tereza Cristina. Ministra, bom dia. Eu queria perguntar como é que estão as relações comerciais entre o Brasil e a China. Se estão normais, algum problema? Não, normais. Eu ontem, inclusive, dei uma entrevista para uma rádio chinesa, uma televisão chinesa, falamos aí das nossas complementariedades, né? O mercado chinês grande comprador, uma população enorme que precisa, apesar de serem grandes produtores de muitos produtos, eles têm uma agricultura fortíssima, mas não é suficiente para alimentar 1 bilhão e 400 milhões de bocas, né? Então, o Brasil pode ser, o grande já mas pode ser cada vez mais um grande supridor de alimentos, não só da China, mas da Ásia como um todo, que é um continente super populoso, né? E que não consegue suprir a sua população com produtos do agro, porque falta espaço para produzir. E o Brasil, nós temos aqui área, né, um território enorme, com quase todo ele produtivo, nós temos aí tecnologia, nós hoje estamos melhorando a nossa infraestrutura, nós precisamos melhorar mais, e podemos, sim. E a China, nós estamos aí, cada mês que passa, nós temos batido recordes nas exportações do agro brasileiro. Ministra, agora Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, faz a próxima pergunta. Constantino. Bom dia, ministra. Nós vimos recentemente alguns fundos europeus que comandam aí trilhões de dólares de investimento, anunciando certas medidas de restrição a investir no Brasil por questão de desmatamento e tudo mais. Isso é uma campanha difamatória, é um pretexto para proteger o agronegócio local deles, ou é real e o Brasil está patinando nesse setor? Olha, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Nós não podemos subestimar esses fundos, mas assim, eu acho que tem propaganda contra o Brasil, tem um protecionismo enorme, principalmente na Europa. Temos aí nos Estados Unidos os produtores muito preocupados, porque aí sim, esse problema China, Estados Unidos, tem dado prejuízo aos produtores americanos. Vocês aí colheram uma safra enorme. Ministra Tereza Cristina, conversando conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Por favor, ministra, continue. Então, a gente tem sim, o Brasil tem incomodado. Agora, temos mazelas sim, mas nós temos um código florestal e nós precisamos agora mostrar o que é que nós estamos fazendo. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao vice-presidente Mourão, né, o Conselho da Amazônia, e vocês em breve verão ações aí, já começaram, nós já temos uma GLO ambiental, já tem o Exército começando a patrulhar já há algumas semanas a Amazônia. Nós vamos agora fazer ações de prevenção para as queimadas, que todo ano acontece, que todo ano, e no mundo todo, não é só no Brasil, né, e não seria diferente aqui. Esse ano tudo indica, né, a gente não sabe ainda, mas enfim, as previsões são de um inverno mais seco, então a gente tem que se prevenir.
Agora, existe sim também uma campanha orquestrada, e talvez a gente está, talvez não, nós estamos falhando na comunicação, mas eu espero que em breve a gente dê as respostas aí que esses fundos precisam ter. O Ministério da Agricultura está absolutamente aberto para responder quaisquer perguntas de maneira clara, transparente, mostrando o que nós temos de bom e também as mazelas e o que é que a gente precisa corrigir. Agora, eu acho que está na hora também das instituições brasileiras que eu tenho, financeiras aí que eu tenho visto, ajudarem mais a agricultura, porque colocar dinheiro na agricultura com juros do tamanho que a agricultura precisa, ajuda a produzir de maneira sustentável. O Ministério da Agricultura acabou de lançar, juntamente com a CBI, a Climate Bonds Initiative, acabamos de lançar uma política de green bonds, né, para a agricultura brasileira. Eles estão apostando nisso, que a agricultura brasileira tem muito para fazer com esses títulos verdes. Enfim, eu acho que nós temos uma série de boas coisas. Precisamos mostrar, precisamos nos comunicar de maneira melhor do que a gente tem feito ultimamente. Ministra, nosso tempo já está esgotado, mas eu preciso fazer uma colocação para a senhora. Nessa semana, numa reunião virtual do próprio Ministério da Agricultura, e eu mesmo acompanhei aqui pela Jovem Pan, a senhora deu uma declaração que teve uma grande repercussão. O Brasil poderia produzir mais sem derrubar uma árvore sequer. O que está faltando para o Brasil virar de uma vez por todas essa página na questão ambiental? Eu acho que está faltando isso, é uma comunicação melhor, né? É uma boa vontade. Vocês têm que lembrar que hoje nós temos aí a Europa, o Parlamento Europeu, ele é dominado hoje pelo Partido Verde. Existe esse acordo Mercosul-União Europeia que os produtores estão lá, estão temendo esse acordo. Eles sabem que o Brasil é muito competitivo. Então, isso é uma coisa do mercado. Agora, não é por isso que a gente não tem que se comunicar melhor, mostrar as boas coisas que a gente está fazendo, né, e colocar por terra essa história de que nós plantamos na Amazônia. A agricultura brasileira não planta na Amazônia. Para produzir hoje bem mais do que a gente produz, nas áreas que a gente já produz e que nós temos aí de pastos que podem já abertos e que estão degradados, que estão precisando, precisam ser revitalizados, nós podemos muito bem aumentar a nossa produção e a nossa produtividade e produzir bem mais do que nós produzimos hoje, e aí eu volto a dizer, sem derrubar por enquanto uma árvore. Aí nós temos aí um tempo para nos programar o que fazer daqui para frente com o que nós temos aí ainda, pelo nosso plano, pelo nosso código florestal, que nós ainda podemos incorporar de áreas novas à agricultura. Mas hoje, né, o Brasil não precisa derrubar uma árvore para produzir bem mais do que já produz. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, bom dia a todos vocês.